Salve, galera, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que a paz de Cristo esteja com você. Eu dei início a esse trabalho aqui na internet, nas redes sociais, por causa da minha indignação pela covardia que pastores têm feito com a Igreja de Jesus Cristo. Em alguns outros vídeos mais que você for vendo, você vai ver que eu venho relatando a inclusão da igreja que os pastores brasileiros estão fazendo com a Igreja de Jesus Cristo e a política. Pastores que estão a dividir a Igreja de Jesus Cristo em partidos políticos, em ideologia política. A Igreja de Jesus Cristo não é um partido político e nem pode ser usada para fins políticos. A Igreja de Jesus Cristo tem um papel diferenciado na terra. A Igreja de Jesus Cristo tem uma missão, que é a missão salvadora, a missão a chamar os homens, os pecadores, ao arrependimento. Ou, quando a gente fala pecado, aqueles que se autocondenam por alguma situação na sua vida e que acha que deve largar aquele ato. Ele acha que é errado, isso traduzido vai ser chamado de pecado, e ele vai buscar a Bíblia como referência, como padrão de vida para ele, para que ele tenha uma renovação na sua conduta. Isso é igreja. Essa é a missão da igreja. Ensinar o evangelho na sua essência, para que os homens venham ter alegria no seu espírito. A atitude que pastores estão tomando nos nossos dias no Brasil e em alguns lugares do mundo é escandalosa. Dividir a igreja, dividir o corpo, dividir a noiva de Jesus Cristo em partido político, em ideologia política. Eu estava a ver um vídeo divulgado na internet onde um pastor tem coragem de chamar pessoas de lixo, de escória, por causa da sua ideologia política. Isso, para mim, é um dos maiores pecados, porque como que um homem tem a coragem de desafiar, de menosprezar o corpo, a noiva de Jesus Cristo, aqueles que se assentam à mesa para ceiar. Como que um homem tem coragem de chamar aquilo que Deus purificou de escória? Como que um homem tem coragem de chamar o corpo de Jesus Cristo de lixo? Isso, um homem que toma uma atitude dessa, usando-se da Bíblia, da igreja que Jesus Cristo confiou, isso deveria ser crime. Isso deveria ser punido na lei dos homens e também ser disciplinado na igreja. Mas como disciplinar o cara que é presidente da igreja, da instituição? O correto seria que os membros tivessem conhecimento do estatuto da igreja e analisassem a conduta deste homem e ele fosse afastado do corpo da igreja. Porque não é possível e não é admissível que isso continue acontecendo da forma que está acontecendo. Hoje vou tomar como base a carta de Paulo aos Coríntios,
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 13, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse o amor, seria como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha a fé, a ponto de transportar montes, se não tiver o amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver o amor, isso de nada adiantará. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece e não é orgulhoso. Ainda continua mais alguns versículos para aqueles que tiverem a Bíblia e quiserem examinar a palavra, as escrituras, para que possa tirar suas dúvidas. Está lá. Primeira carta do apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Corinto como deveria se comportar. Provavelmente esta igreja ela estava com problemas. Ela tinha situações complicadas. Mas o apóstolo adverte que nós devemos amar uns aos outros, que nós não podemos prejudicar o corpo, a igreja, a noiva do Cordeiro para interesse próprio. Se eu quero ser político, se eu tenho a minha ideologia, e eu tenho, mas eu não posso pegar a minha ideologia política, aquilo que eu quero para a sociedade, para mim como sociedade, e trazer para dentro da igreja. Até posso conversar com alguém, tal, as minhas posições. Mas agora, eu não posso, de forma alguma, chamar as pessoas de lixo, de escória, porque ela não coabita, ela não faz aquilo que eu entendo que é o certo para mim. Isso está errado. Esses homens, para mim, pastores que têm essa atitude, para mim, perderam a fé e são ateus, são incrédulos. Perderam o temor de Deus, dando valor às coisas deste mundo. E usando da igreja de Jesus Cristo para esses fins que passam. Então, você que alcançar esse vídeo, que esse vídeo te alcançar, analise a palavra de Deus, analise as santas escrituras para que você não seja enganado. Não chame o seu irmão de lixo, de escória, por causa de ideologia política. Se você for de direita, de esquerda, de centro, com a sua ideologia política, isso são coisas aqui da terra. Mas agora dividir a igreja e atrapalhar o evangelho, porque com uma conduta como esta, muitas pessoas deixarão a igreja e outras sequer vão querer conhecer o evangelho como de fato ele é. Então, fica aí o amor acima de tudo. O amor é a representação daquilo que Jesus Cristo veio na terra e prometeu voltar. Então, fica aqui esta mensagem. O amor prevalece, o amor tudo suporta. Não se deixe enganar por esses homens, porque tudo isto é vaidade. Amém, igreja?